Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Escolar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre um artigo que tenta estudar a relação entre a toxoplasmose e a psicose. Exatamente. O título do artigo é a associação entre o toxoplasma e a psicose e o contínuo da psicose, que se calhar temos que também explicar Exato. este termo, numa população geral, uma população finlandesa neste caso. Exatamente. Através do título do nosso vídeo, nós mencionamos o papel dos gatos nesta relação. E se calhar podemos começar por explicar onde é que os gatos se enquadram nesta questão e o que é o toxoplasma, Francisco. Exatamente, ok. Portanto, o toxoplasma é um ser vivo, é um ser eucariótico, quer dizer que tem um núcleo, tem umas células com núcleo, e é o que se chama um protozoário, é um animal unicelular. Portanto, o animal inteiro não é um animal, mas é um protozoário. E é um parasita, portanto, precisa de outros animais para conseguir sobreviver e aproveita-se dos recursos dos outros animais para conseguir sobreviver. E é de facto um parasita muito bem sucedido porque consegue viver nos corpos de qualquer animal de sangue quente. Portanto, isto inclui todos os mamíferos e as aves. No entanto, e aqui ainda aos gatinhos, este parasita só se consegue reproduzir sexuadamente nos felinos. Portanto, nos gatos, nos tigres, nos leões. Nos outros animais ele multiplica-se, mas é sempre o mesmo ser a multiplicar-se, não sem adição de material genético novo, novas combinações de material genético. É isso que a reprodução sexuada permite, é fazer uma nova combinação de material genético e criar um ser diferente. Muito brevemente, o ciclo do toxoplasma, porque é bastante complexo, podemos entrar em mais ou menos detalhes, se calhar, conforme a conversa for, mas muito simplificadamente, imaginemos que temos um animal, vamos usar um roedor infectado, o gato come e, portanto, é assim que o gato ganha o toxoplasma, por exemplo. O toxoplasma dentro do gato vai para as células do intestino, nas células do epitélio do intestino, portanto as células que estão em contacto com a parte dentro do intestino, não é? com a superfície de fora do organismo. Exato. E dentro dessas células o toxoplasma vai-se reproduzir e diferenciar-se em elementos masculinos e femininos. Portanto, um toxoplasma móvel, que será tipo uma célula de um esperma, imaginem, que tem cílios, tem a capacidade de se propulsionar dentro do meio que é as células e o animal, que é o gato, e um elemento feminino, que se chama normalmente um óvulo ou uma coisa assim, e esses dois depois podem se fundir e gerar novos toxoplasmas que depois vão de novo para o intestino e saem pelas fezes do gato. Okay? E isto exige vários ciclos de multiplicação de células. Portanto, o gato acaba a fazer muitos. E quando esta fusão de gametas dá-se, ou seja, do elemento masculino e feminino, e eles vão para o intestino e vão para as fezes do gato, vão numa forma de cistos ou quistos que são altamente resistentes a tudo o que é variações químicas e temperatura. Okay? Portanto, são coisas bastante resistentes, saem para fora do corpo do gato com as fezes, e podem infectar, ou não é, neste caso não é infectar, mas vão estar presentes nas plantas onde o gato defecou, e inclusivamente através das chuvas e de águas vão ser arrastados para fontes de água que podem ser bebidas pelos outros animais. E é assim que se fecha um bocado o ciclo e os outros animais contraem o toxoplasma, porque entra pelo sistema digestivo, mais uma vez. Exato. E desta vez não se limita a ficar nas células do intestino para se reproduzir, porque não faz. Imaginemos que agora foi um boi que bebeu uma água que tinha toxoplasma. O toxoplasma vai agora entrar pelo sistema imunitário do boi, procura uma célula branca do boi e entra para uma célula branca do boi, faz outro tipo de replicação diferente, não sexuada, dentro da célula branca do boi, vai para o sistema circulatório do boi, eventualmente chega ao sistema nervoso do boi, porque é mais fácil evadir o sistema imunitário estando no cérebro, se bem que eles também se acumulam no músculo, e no cérebro vai formar quistos que formam
o que se diz que é a toxoplasmose, não é? Portanto, a infecção, que é ter esses quistos que são permanentes no cérebro. Exato. Okay? Portanto, e depois, se o boi for comido por outro animal, esse outro animal também vai contrair toxoplasmose. Portanto, nos humanos, uma forma comum é a carne mal cozinhada. Exato. Se bem que, pronto, fezes de gatos Também, é a fonte primária. Também dá. É a fonte primária. Também dá. Sim. Não, e nós estávamos a falar antes sobre como isto tem a capacidade de alterar o comportamento do animal infectado. Por exemplo, no caso dos roedores, tem a capacidade de alterar a detecção de ameaça, ou seja, o rato começa a ver o gato como algo desejável, ou seja, deixa de fugir. Exatamente. Portanto, nos roedores conhece esse processo muito bem. E porquê é que estamos a falar disto dos roedores? Porque altera-lhes o comportamento, não é? Exato. E aqui no estudo que nós vinhamos falar hoje, estávamos a falar de um contínuo de psicose. Exato. Não é? O que é que chamamos a pessoas que têm certos comportamentos, são psicóticas ou não? Portanto, há aqui uma alteração de comportamento devido à infecção com este parasita. No caso dos roedores, que se conhece muito bem, é, como tu referiste muito bem, João, é esta perda do medo do seu predador natural. Exato. Okay? Que é só, do ponto de vista do toxoplasma, genial. Não é? Uma estratégia de reprodução genial. Infecta uma presa e tira-lhe o medo do seu predador. Exato. Garantindo que vai aceder ao seu ciclo de reprodução sexuada, garantindo que vai aceder a maior variação, aumentando as probabilidades de sucesso de reprodução nas gerações futuras. Okay? Portanto, não é? Imaginemos que desenvolvíamos uma cura feita por humanos. A reprodução sexuada tornaria a eficiência ou tornaria a possibilidade de novas gerações invadirem essa cura muito maior. Sim. Ok? Portanto, é um grande bónus conseguir reproduzir sexuadamente. E então o que é que acontece ao roedor? Estes cistos acumulam-se na amígdala, okay? Não é? Que é uma região do cérebro, do córtex, responsável por avaliar se as coisas são boas ou más, assim muito simplesmente. E uma coisa que é altamente repulsiva a roedores, que é a urina de gato, não é? Porque sinaliza ao roedor que anda um gato por ali. Exato. É altamente repulsiva, deixa de ser repulsiva e torna-se inclusivamente atrativa. Exato. E há mais. Não só este sinal de perigo para o rato deixa de existir e passa a ser um sinal de fica por aqui, não é? Mas também o medo geral de exploração, e depois há efeitos diferentes se o roedor for macho ou fêmea, tem efeitos ligeiramente diferentes, que é interessante porque também os sintomas psicóticos nos humanos também há diferenças a nível do sexo. E o roedor torna-se mais explorador, mais aventureiro, e portanto a sua probabilidade de ser apanhado por um predador também se torna maior. Exato. E o mecanismo pelo qual se pensa é com alguma interferência na sinalização de dopamina. Okay? Exato. Inclusive, e isto é mais uma vez uma coisa mirabolante, parece que isto foi pensado, não é? O toxoplasma, no seu genoma, tem um gene responsável, ou pelo menos um dos genes limitantes na produção de dopamina, que é a hidroxilase de tirosina, em português é sempre complicado dizer estas coisas, que é uma enzima, não é, que faz o catabolismo do aminoácido tirosina, que eventualmente vai dar dopamina. E, portanto, pensa-se que ao produzir mais quando está alojado no cérebro, ao produzir muita desta enzima, o hospedeiro começa a ter mais dopamina, mais vontade de ir, ou não devia. Pois. E pronto, pensa-se que parte do mecanismo da ação, da alteração comportamental, pode passar por aí no caso do roedor. Certo. Não, e no ser humano também, porque quando se fala da neurobiologia da síndrome psicótica, normalmente menciona sempre que há aqui uma disfunção no sistema dopaminérgico. Temos dopamina a mais nos sítios errados, e é por isso que depois os antipsicóticos têm precisamente um papel antagonista, através da modulação, por exemplo, do receptor D2 de dopamina. Portanto, há essa tentativa depois de regular essa questão. Mas é um nível diferente, aqui que o toxoplasma está a operar ao nível da produção. Pois, exatamente. Portanto, não, pelo que se sabe, não sei se essa produção não será localizada, não é? Porque os quistos têm preferências nas áreas do cérebro onde se alojam. Exato. Okay? Mesmo nos bovinos e nos humanos, provavelmente, por acaso nos humanos não sei, mas nos bovinos também não é em todas as partes do cérebro. São algumas. Nos roedores é muito específico. Pois. E portanto é nessas zonas que vai aumentar a produção. Portanto, é logo a produção. Portanto, todos os receptores de dopamina vão ser afetados. No músculo é a mesma coisa.
Não, isso é fascinante porque nós estamos a falar do medo, ou seja, o medo, se nós olharmos para a evolução do organismo, o medo devia ser aquela função que é preservada ao máximo. Porquê? Porque o medo supostamente é o que te mantém vivo. Ou seja, a significância de tu teres algo que consegue mudar isso, mudar este medo que evoluiu durante milhares de anos, quer dizer, é incrível. É incrível, é uma maravilha. Pronto, claro que os efeitos são muito negativos, não estamos a dizer que isto é... Mas é fascinante, não é? É como é que a natureza cria este tipo de relação, não é? Um ser que ganha a capacidade de se apoderar, de alterar completamente, um ser vastamente mais complexo, não é? Exatamente. E um ser simples, no sentido de número de células, não é? Uma célula é um indivíduo, é uma unidade capaz de multiplicação, não sexuada, mas é uma unidade capaz de multiplicação, é uma célula só. Exato. Não, é incrível, Controla um sistema inteiro multicelular com montes de células de tipos diferentes, com sistemas imunitários, sistemas nervosos, não tem nada disso, o toxoplasma não tem nada disso. É incrível. E no ser humano, nós não temos esse efeito em relação ao medo, mas o que este estudo aborda é que quando nós temos um grau, e eles aqui usam o limite de 50 unidades internacionais por mililitro para classificar como infecção, nós temos aqui alguma probabilidade de desenvolver sintomas semelhantes à psicose, ou seja, não é uma psicose clínica, mas temos aqui algumas alterações, e vou dar aqui alguns exemplos. Podem ser alterações a nível da percepção, podem ser alucinações auditivas, podem ser padrões de pensamento considerados delírios, ou seja, onde a pessoa faz raciocínios que não têm necessariamente nenhuma evidência sólida, e mesmo quando lhes apresentam provas do contrário, a pessoa não assume, ou seja, aquilo não faz não altera nada na sua certeza. Portanto, como é que isto poderá funcionar e qual é que é a relevância disto, ou seja, no ser humano? Sim, pronto. Há aqui esta ligação, não é? Entre o toxoplasma e a psicose. Se bem que ela nunca foi, digamos, solidamente estabelecida. Não. Mas, como é que se diz? As provas circunstanciais cada vez são mais. Certo. Portanto, aumenta o risco de psicose, isso sabemos. As pessoas infectadas com toxoplasma têm maior risco de psicose. Se não olharmos a mais indicador nenhum, só esse indicador já pode ser um risco. Mas a psicose vai depender também, não é, da genética da pessoa. Portanto, pessoas propensas à psicose com infecção de toxoplasma, mais provável, não quer dizer que venham realmente tornar-se psicóticos, o que quer que isso seja, né? Isso é outra discussão, que há definições dependendo dos critérios, mas fica com uma probabilidade aumentada de ficar com esses sintomas, não é? Exato. Existe essa correlação, mas não existe correlação, por exemplo, com a síndrome psicótica, ou seja, não parece haver evidência estatística de que esta infecção possa levar mesmo à esquizofrenia, por exemplo. Sim, exatamente, é isso. Portanto, é um fator de risco, não é um fator causal. Exatamente. Portanto, essa causalidade não está estabelecida, mas começam a haver muito fumo à volta desta história do toxoplasma estar a ter efeitos psiquiátricos ou psíquicos, se quisermos, no ser humano. E foi isso que foram analisar neste estudo, mas utilizando-se cá uma lente mais larga, não olhando só para se é a psicose mesmo, mas olhando também para o que eles chamam de sintomas como tipo psicótico que se não são considerados doença. Sim, não é? Porque não causam sofrimento necessário ou disfunção necessária no indivíduo. Mas que também eles foram investigar se estão mais presentes quando está presente o toxoplasma ou não. Exatamente. Portanto, eles tentaram estudar também a um grau subclínico, ou seja, onde não está uma condição clínica mesmo presente, e aí foi onde eles precisamente viram esta relação. E descobriram que, de facto, sim. Não é? As pessoas infectadas com toxoplasma
tinham maior probabilidade de estar a demonstrar este tipo de, que são pensamentos, não é? Porque a maneira como é avaliado se a pessoa tem estes sintomas ou não, isto é tudo através de entrevistas, ok? E este estudo eu acho particularmente interessante porque eles usam um método bastante robusto, que é o CIDI, que exige que o entrevistador tenha um treino formal de fazer a entrevista bastante estrito, bastante rigoroso, e portanto depois há uma bateria de perguntas que a pessoa tem que responder. E dependendo das respostas, são avaliadas com estes sintomas. Sim. E foram isso que eles viram, que, não é, que principalmente para a psicose não encontravam uma relação. Não. Não, eles até excluíram. Não foi? Excluíram logo pessoas com psicose. Portanto, eles queriam ver dentro desta gama do considerado normal se havia alguma alteração, não é? E penso que aqui há uma conversa interessante também, o que é o considerado normal, certo, e o que é o considerado a psicose, que havia uma relação, não é? Sim. Com a infecção por toxoplasma. A psicose normalmente é definida de forma muito simplista como uma quebra da realidade, que é a pessoa já não tem acesso àquilo que nós chamamos de realidade. Isto, obviamente, de um ponto de vista filosófico, é muito complexo. Muito complexo. Mas espera aí, o que é a realidade? Não é? Exato. E quem é que tem razão sobre o que é a realidade? Exatamente. E a psicose, historicamente, era considerada a loucura, é a manifestação da loucura. Na Antiga Grécia é interessante que, por exemplo, filósofos como Platão e Aristóteles diziam que a loucura era uma forma de conseguir quebrar os limites da racionalidade, ou seja, havia aqui um aspecto positivo. Exato. Na era a loucura. Ligação com os deuses ou com uma verdade que está escondida quando estamos limitados à racionalidade. Exatamente. E na nossa filosofia ocidental, o conceito de loucura voltou a ter uma caracterização mais negativa através de Descartes, porque Descartes, através da sua obra do Método, considerou que a loucura era um estado que impedia a pessoa de ter qualquer possibilidade de atingir a verdade. Ou seja, a partir daí depois nós começámos outra vez a ver a loucura como esta incapacidade de perceber o que é verdade, o que é o bem, a virtude da verdade. Sim. E mesmo a própria, quando nós olhamos, por exemplo, para a esquizofrenia, não é? Que é uma síndrome psicótica, ou seja, é caracterizada por uma condição, por uma psicose crónica, onde a pessoa está com bastante regularidade a ter alucinações auditivas ou delírios, seja o que for. A própria palavra esquizofrenia quer dizer mente dividida, o que já não é necessariamente uma boa caracterização da síndrome em si, porque já te diz que podem ser várias coisas. Exatamente. Portanto, já é um termo mais abrangente. Certo. E a própria esquizofrenia, na realidade, é uma doença de espectro, porque a esquizofrenia não é só a psicose, tem sintomas positivos, que são precisamente as alucinações, delírios, seja o que for, e tem os sintomas negativos, que é, por exemplo, a depressão, o afeto muito baixo, o isolamento, a apatia. Portanto, isto quando nós falamos do que a esquizofrenia também é algo muito mais complexo do que propriamente só este elemento da psicose. Certo. E nós temos, pelo menos na ciência, esta tendência para reduzir e tentar fazer caixinhas bem estanques do que é o quê, que é o que nos permite falar e é o que nos permite ter algum poder sobre os fenómenos, não é? Exato. E especialmente isso é importante quando é preciso ajudar pessoas que estão muito, muito perdidas, e o psiquiatra, devidamente credenciado, pode receitar medicação. Mas há aqui a loucura, não é? Também é culturalmente relativa, ou seja, atos loucos numa cultura podem ser atos sãos noutra. Sim, sem dúvida. Não é? Como o rezar e pensar que estamos a falar com um ser que está fora do nosso planeta e estamos a pedir favor. Exato. Se calhar em certas culturas, não é? Imaginemos uma cultura completamente analítica, racional, fria e não espiritual, diria, esta pessoa está com uma psicose, está a rezar. Exato. Numa cultura que aceite a existência do divino e outras dimensões e comungar com os deuses, não, isto é perfeitamente normal, rezar é uma coisa perfeitamente normal. Exato. Portanto, há aqui
como é que um desconforto que a mim me causa, não é? Na utilização do reducionismo, e por outro lado reconheço a necessidade de o utilizar para conseguir agir sobre as coisas. É preciso pôr-lhes nomes. Para ter poder sobre algo é preciso nomeá-lo. Isso é muito importante teres mencionado isso, porque isso é precisamente do que o trabalho de um psiquiatra e filósofo, que é o Ian McGilchrist, fala muito bem, que é, por exemplo, nestas questões da psicose, da esquizofrenia, ele argumenta que o que está a acontecer é um estado de hiperracionalidade, ou seja, nós temos o nosso hemisfério esquerdo muito mais ativo do que o hemisfério direito, porque o hemisfério esquerdo tem que ter as respostas, tem que ter a certeza, é analítico, é matemático. O nosso hemisfério direito está mais ligado à nossa experiência sensorial e estética, emocional. E o que ele argumenta que acontece na esquizofrenia é quando nós entramos num estado de abstração, onde nós já não conseguimos derivar nenhum significado daquela experiência. Ou seja, nós temos efetivamente uma divisão entre a nossa experiência estética e a nossa experiência conceptual. As duas estão completamente separadas. E é por isso que na esquizofrenia muitas vezes também acontece aquele sintoma que é a salada de palavras, que é a pessoa diz assim uma lista de frases que não têm nenhuma congruência ou significado, pelo menos para quem está de fora. Sim. E isso é potencialmente o que está a acontecer, que é, nós temos um sistema que está muito ativo e que não está a ser integrado com o resto da nossa experiência subjetiva. Certo. E isso depois também é um tema muito interessante, porque lá está, nas psicoses que fala-se muito é daquela questão do lack of insight. Falta uma capacidade de derivar significado ou funcionalidade daquele esquema conceptual. Pronto, estas questões da saúde mental deixam sempre esta insatisfação, pelo menos a mim. Acho que tu também concordas com o problema das definições. O problema é que se reduzirmos um estado mental de uma pessoa a uma lista de características, é suficiente para caracterizá-lo como são ou louco. Para mim não é uma questão trivial, se bem que temos que operar a certo ponto. Quem decide, quem tem que ajudar a pessoa tem que pôr uma linha, não é? Imaginemos um psicólogo, um psiquiatra tem que ter uma linha onde diz, isto está a causar incómodo ou à pessoa ou a quem está à sua volta, portanto vamos considerar que isto não é ação. Exato. É uma estrela do norte, é algo para ajudar no diagnóstico e depois no tratamento. Agora o problema é porque muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico de qualquer doença mental, seja o que for, a identidade dessa mesma pessoa transforma-se nessas palavras, nesses conceitos, e isso é um problema. Exato. Porque as palavras nunca vão conseguir caracterizar ao máximo o que é que essa experiência é, não é? Há muito aquele exemplo do Bertrand Russell que eu acho sempre muito interessante, que é: tu podes descrever uma cor através da sua conjugação de átomos, através de frequências de luz, mas nada vai te dar mais informação sobre o que é que a cor azul é do que literalmente veres a cor azul, não é? Exatamente. E nós temos muito esta tendência de nos focarmos em conceitos, em palavras, em símbolos, e ignoramos completamente esta parte subjetiva, experiencial. E isso é um problema. Sim, a fenomenologia da experiência, não é? Exatamente. Pronto, e aqui eu penso, voltando aqui um bocado aos gatos, que é uma coisa que eu não vi explorada ainda, mas que é um fenómeno, por exemplo, na internet, a seguir à pornografia, acho que é os gatos, que é a coisa que mais há na internet. Certo. Será que se tivéssemos acesso ao número de pessoas que cria os desuploads, não é, que inicialmente puseram, será que estas pessoas tinham toxoplasmose? Pois. O culto aos felinos da antiguidade, será que a toxoplasmose também aqui teve um papel não é? Isso é uma grande pergunta, e agora estou-me a lembrar de uma obra que chama-se Loucura e a Modernidade, onde o argumento é que a esquizofrenia ou condições semelhantes à esquizofrenia tiveram um impacto gigante na evolução da nossa cultura, muito mais do que as pessoas pensam. Ou seja, teve um papel gigante. Sim, eu penso sempre uma afirmação, eu não consigo atribuí-la neste momento, que é algo do género: as pessoas razoáveis nunca mudaram nada. Certo. Não é? E portanto é preciso uma certa loucura para fazer algo completamente inovador, e se calhar é isso que estás a referir.
Sim, exatamente. Esta obra agora já não me lembro do autor, mas o argumento é que muitas das características que nós vemos na esquizofrenia têm precisamente a ver com várias manifestações de arte ou a manifestação cultural de vários povos. Ou seja, aquilo que nós muitas vezes apreciamos de um ponto de vista estético na nossa cultura, muito disso pode ter vindo destas desviações de padrão que nós chamamos os esquizofrénicos ou chamamos os bipolares, porque a bipolaridade tipo 1 também é uma síndrome psicótica. Muitos pintores tinham. Pintores, exatamente. Fala-se muito que é precisamente naquela fase, na fase maníaca, onde a pessoa sente esta flexibilidade brutal, esta capacidade de raciocínio brutal, que várias obras de arte podem ter vindo aí. Ou seja, estas coisas que nós normalmente tendemos a ver como puramente negativas tiveram um papel muito maior do que nós pensamos em criar a cultura que nós hoje apreciamos. Sim, isso para mim alerta-me de novo para a importância de, se calhar, atribuir a estes estados mentais não normativos, digamos assim. Há uma palavra agora que anda na moda, neurodivergente, não sei se aplica aqui bem ou não, é mas que não temos que necessariamente fazer estas pessoas serem normais. Será que é possível permitir que a loucura conviva, não é, com uma vida confortável, e que se calhar não é possível, o conforto se calhar nem é desejável, mas que estas pessoas pelo menos tenham a possibilidade de se expressar, não é? E desse modo consigam trazer essa loucura e partilhá-la com os outros, sobre a forma de obras, feitos. Claro. Para mim, eu vejo um bocado isto de uma visão de modelos. Ou seja, vamos imaginar que tu tens imensa complexidade, que é o que efetivamente nós temos à nossa volta. Garantido. E o nosso cérebro tem que arranjar uma forma de criar modelos que consigam interpretar essa complexidade. E nós podemos escolher modelos que são mais simples, e por serem mais simples são mais fáceis de interpretar, ou podemos criar modelos ultra complexos que não têm nenhum grau de interpretabilidade. Para mim, o tratamento ou a ajuda da pessoa deve ser quando a pessoa está a operar sobre um modelo onde ela própria tem zero capacidade de usar aquilo para alguma coisa. Ou seja, vamos imaginar, se eu tenho um modelo que consegue descrever muito bem a realidade, mas eu não consigo perceber absolutamente nada do que é que aquele modelo me está a tentar dizer, esse modelo é efetivamente inútil. Não serve para nada. É inútil. Exato. E, de certa forma, quando nós olhamos para as psicoses ou para estes comportamentos ou modelos neurodivergentes, eu acho que o tratamento, vamos chamar de tratamento, deve ser feito de forma a que a pessoa consiga ter funcionalidade, seja o que isso for na sociedade, ou seja, para ela. E obviamente, se houver sofrimento envolvido também, esse deve ser a tentativa. Agora, considerar a loucura como algo simplesmente que é errado, que não é real, que é a pessoa está a viver numa realidade que não é real. Sim, isso aí é que é o meu problema. Dispensar completamente a experiência humana que está a acontecer ali. Exato. E não tentar aprender ou permitir que a pessoa expresse alguma coisa daquilo. Sim. Dizer que aquilo é tudo lixo e que não é verdade é um desperdício. É isso. Eu penso desse modo, de facto. Que esperemos, não é, que a formatação do indivíduo para a sociedade não continue a caminhar neste sentido. Não, temos que ser todos da mesma maneira, temos que ser todos bastante racionais e lógicos, que ninguém é. Não. E vamos usar as ferramentas que temos ao nosso dispor para que assim seja. Não, acho que os gatinhos da internet têm o seu... Pois era, isso que eu te ia perguntar. Francisco, devo ficar preocupado ou não? Posso ter um gato? Ou o que é que tu retiras desta discussão? Porque se calhar há muitas pessoas agora que nos estão a ouvir e estão a dizer: epá, eu não quero ficar psicótico. É assim, mesmo quem não tem gatos pode apanhar a toxoplasma. É muito comum. Claro que é mais comum quem tem gatos. Mas pronto, eu não sou médico, não sei aconselhar de facto qual é o risco, mas penso que hoje em dia os ambientes são tão estéreis, os riscos serão reduzidos, e pelo que se sabe, lá está, não causa psicose. Claro que se a pessoa já tiver tendência genética, se alguém da sua família sofre de síndromes psicóticos, se calhar ter um gato não é tão boa ideia, mas... Há aqui também a discussão que depende se tens um gato de rua ou se tens um gato que está sempre em casa. Porque se um gato de rua tem maior probabilidade de ficar infectado. Claro.
Portanto, há essa diferença. Sim. Podem haver precauções. E também vale a pena mencionar, há formas muito mais fáceis de aumentar a probabilidade de desenvolver psicose do que através de gatos. Exatamente. Se é isso, há formas muito mais fáceis. Exato. Acho que a mais bem caracterizada é a cannabis. Sim. Numa percentagem muito grande da população, o uso de cannabis jovem leva à psicose na idade adulta. Certo. Portanto, exato, isso é um perigo. Mas eu agora estava aqui a lembrar-me de outra característica do toxoplasma, que é pode ser transmitido da mãe para o feto na gravidez. Pois é, por isso que as grávidas, exato. É por isso que as grávidas não se aconselha mesmo a mudarem a areia do gato. Exatamente, por causa deste toxoplasma. Exatamente. Portanto, eu prefiro cães, portanto, não é uma questão que se põe. Exato. Mas provavelmente estou infectado, porque houve um período da minha vida em que vivi num apartamento em que havia gatos e eu tratava os gatos como cães, inclusive deixava-os dormir comigo debaixo do cobertor. Portanto, exato. Alta probabilidade quando eu estar a dormir eles tentarem sentar na minha cara ou qualquer coisa e eu ter contraído. Se bem que não era eu que lá está, que tratava de como é que se chama, da areia deles. Certo. Não era eu, mas pronto, eu convivia bastante com eles durante esse período. Não, e quem tem gatos normalmente leva arranhões ou algo assim, isso também é logo uma boa forma. Mas é as fezes. Pois, mas os gatos depois quando fazem as necessidades ficam ali a mexer na areia e depois pode também ser outra forma de infecção. Portanto, sim. Também é essa componente. Mas eu acho que através dos dados, eu já não me relembro qual é que foi o estudo inicial mesmo que abordou esta questão dos gatos. Sim, é um mais antigo dos gatos, que os gatos causavam esquizofrenia. Claramente não temos dados para dizer isso. Não. Claramente não temos. Portanto, acho que as pessoas também não devem sair daqui muito preocupadas, mas saber que potencialmente pode haver aqui uma relação. Exatamente, há uma relaçãozita. Exato. Sim. E penso que a mensagem que se calhar nós queremos passar mais é esta da questão da saúde mental e do que é que é considerado um louco, o que é considerado um são. Exato. E que quem tem gatos, claro, está mais do lado da loucura. Agora, aqui obviamente nós não estamos a romantizar nenhuma destas coisas, né? Não estamos a romantizar a esquizofrenia nem a bipolaridade, porque isto são condições que causam sofrimento atroz, não é, às pessoas, mas apenas queremos também mostrar o outro lado de que não podemos descartar totalmente a experiência destas pessoas e simplesmente classificar ou ver a loucura como algo que é puramente mau. Excluí-los da sociedade. Exato. E, portanto, é muito importante quebrar esse estigma também e perceber que a experiência humana, o cérebro, a nossa cognição, a própria fenomenologia da nossa experiência é algo muito complexo e que sabemos muito pouco ainda na realidade. Exatamente. Portanto, eu acho que isso é muito importante a ter em mente e se estiverem interessados, leiam este livro, que eu penso que o nome é A Loucura e a Modernidade, onde ali percebe-se perfeitamente que este espectro da experiência humana, mesmo aquele que nós consideramos sendo como loucura, é essencial, ou pelo menos está muito presente na evolução e na construção das nossas culturas. Portanto, eu acho que isso também é algo a ter em mente. Fantástico. E claro, se tiverem perguntas, queiram saber mais detalhes, ponham nos comentários, nós podemos ir procurar. Se têm sugestões para outros tópicos do género também, se gostaram da conversa, ponham like e exato, e é tudo. Até à próxima. Obrigado, malta. Temos que aprender a pedir estes comentários e dos likes mais cedo na conversa. Yeah.